no Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16. Um dos versículos que eu creio que todo verdadeiro cristão sabe de cor. Pediria para alguém ler bem alto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos os que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a excelência tal, que deu o seu Filho único, para que todos aqueles que o recebem tenham a vida eterna. Os irmãos podem sentar-se. Amado e querido Espírito Santo, peço a tua ajuda. Peço a tua ajuda, Senhor. Peço a tua ajuda, Espírito Santo, para falar conosco esta noite, esta tarde. No teu nome santo. Amém. Quando eu li ali, eu me lembrei. Que amor maior do que Deus teve pela humanidade perdida. Que excelência de amor que Deus teve pela humanidade perdida. Ele já sabia que o homem iria se perder, e ele já tinha preparado. Eu creio que houve uma grande reunião no céu. Pensamentos meus, porque diz a palavra que o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, quer dizer, ele já estava pronto para morrer. Então eu creio que teve uma reunião e o pai disse: filho, o homem vai pecar, como aqueles seres divinos que nós criamos, mas demos para eles livre-arbítrio. E teve um que era glorioso, anjo de luz, mas ele escolheu, ele tem o livre-arbítrio e levou muitos com ele. Mas nós vamos formar na terra alguém que seja semelhante a nós. E nós já sabemos que o tentador, ele está ali pelo espaço, porque ele foi jogado, e a Bíblia diz em Éfeso que ele está no espaço, e ele vai tentar o homem. E nós sabemos que o homem vai cair, e não vai ter um justo sequer. Vai precisar descer alguém lá justo e morrer, dar a vida para aquele que aceitá-lo, a vida eterna, como o homem tinha no jardim antigamente. Ele era para viver eternamente, pois ele tinha a árvore da vida para se alimentar dos seus frutos. Ele ia viver. Mas o castigo veio porque ele desobedeceu. Ele morreu, nós morremos. Mas ele queria que o filho soubesse que se ele viesse, e mesmo se tratando de Deus, mas ao mesmo tempo 100% humano, ele não deixasse ser levado pelo inimigo, como foi o caso lá na tentação no deserto. Ele daria àqueles que o recebessem uma vida eterna novamente, uma vida eterna. E eu creio que ele disse: filho, tu estás pronto para ir? Tu estás pronto para descer, sair aqui do meu lado, sentado aqui do meu lado, com toda essa glória, e descer lá no mundo cheio de inimigo? E o nosso inimigo ainda tentando essas pessoas lá.
Sim, Pai, estou pronto. Foi a excelência do amor. Começou praticamente ali. Praticamente. E hoje, quem ouve esta palavra, hoje quem ouve esta mensagem da morte de Cristo, da vida dele dando por mim e por ti, aceitando o seu sangue remidor, ele terá a vida eterna. Ele terá a vida eterna. Lembro-me agora, foi na década mais ou menos de 70, agora, há pouco tempo, que ali na América Central, uma tribo indígena, vieram os missionários da América do Norte e começaram a traduzir para eles, na língua deles, o Novo Testamento. Mas eles não sabiam, eles não conseguiam achar palavras para escrever que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas teria uma vida eterna. E eles não achavam palavras para conseguir passar isso para a língua deles. Mas chegou um dia, ele viu um homem, um chefe da tribo, tinha duas tribos rivais ali, e ele viu que o chefe daquele, ele ia correndo com seu filhinho nos braços, e a mulher dele atrás, e ela estava tão desesperada que ela caía aqui, caía ali do desespero para alcançar o marido e tirar o filho dos braços do marido. Mas aquele homem, aquele índio, com os seus músculos todos bem assim, uma pessoa nervosíssima. E ele pensou, aquele pastor, aquele missionário, eu vou seguir esse homem, eu vou ver o que está acontecendo. Ele sabia que as duas tribos tinham guerra. Ao ele chegar, ele viu que tinha uma divisão, e no outro lado estava outra tribo. E no outro lado tinha um outro chefe, com um filhinho nos braços também. Daí ele chegou e disse, mas o que é isso? O que é isso? E eles quase não podiam explicar. Daqui a pouco ele viu com os olhos dele que um índio, chefe, passou o filho para os braços do inimigo. E o outro passou o filho para os braços do outro inimigo. Ele disse, mas o que é isso? O que significa isso? Não, esse é o nosso costume. Nós temos em guerra e agora nós resolvemos ter paz. Então, eu dei o meu filho para ele. Ele deu o filho dele para mim. Agora eu tenho que cuidar com todo o carinho do filho dele. Porque se eu maltratar, ou se essa criança morrer, a guerra vai ser inevitável. E o meu do mesmo jeito. Se morrer, se souber que seja maltratado, a guerra vai voltar. Daí ele entendeu. Ele disse, é isso que eu agora preciso escrever, descobrir o que é. Agora, e eu lendo isso, irmãos, que esse missionário contou, me veio à mente assim: um deu filho para o outro para ser bem cuidado, do contrário haveria guerra. E o amor de Deus foi tão excelente que ele não pediu nada em troca. E o filho dele foi maltratado e morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao ele ressuscitar, todo
realidade. A nossa mente é muito fraca para isso. Mas mesmo assim, Ele nos ama e deseja o nosso louvor. Hoje, se tratando do encontro de juventude, eu sempre digo, todo moço, toda moça, quando chega a época de casamento, eles querem casar. Eles querem. E hoje está tão difícil. Anos atrás era exceções, casamentos impuros. O que é casamento impuro? Eles iam ter novidades no dia do casamento. Era, no mundo lá fora, as pessoas de respeito, imagina dentro da casa de Deus. Que o apóstolo Paulo chegou a comparar a igreja com a noiva pura, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito nenhum, para ser apresentada ao noivo que é Cristo. Então, irmãos, jovens que já são casados, muitos jovens casais, muitos jovens que vão se casar, pense se foi comparado a igreja que somos nós, eu e você, com a noiva de Cristo. Um casamento comum de um homem e de uma mulher, ele comparou com o casamento da igreja em Cristo. Como deve ser o casamento, então? Por que há tantas separações hoje? Por quê? O inimigo está aí? Claro que ele está aí. Mas será que você respeitou, obedeceu o pai e a mãe? Será que você recebeu o conselho do pai e da mãe? Vendo primeiro os pró e os contra? Há dificuldade no casamento? Tem gente que pensa que o casamento é um conto de fada. Não é não, irmãos. O casamento tem as suas dificuldades. E muitas. Mas um amando o outro de coração, o resultado não fica muito tempo um sem falar com o outro, não, que nem deve ficar. Mas se ficar, não vai ficar por muito tempo, não consegue. Tem uma coisa que se chama amor. Tem algo que se chama amor. E ninguém vai casar sem ter amor, só por interesse em outras coisas. Assim Cristo, a igreja, tantos jovens, muitas vezes não querem ouvir um conselho de uma irmã, uma jovem, que geralmente as irmãs que aconselham as jovens. Os irmãos não querem, os jovens não querem ouvir o conselho do seu obreiro, do seu pastor, porque eles acham que eles são os sabe tudo, os resolve tudo. Não é assim, irmãos. Se nós não escutar os conselhos, se nós não ver o que a palavra de Deus diz, irmãos, eu medito muito
numa passagem que um homem que devia ter, ele foi tão usado, Deus se revelou a ele, fez promessas das mais gloriosas para ele, que foi Salomão. E no final da sua vida, eu penso, por que, se ele sabia tudo isso, se ele escreveu tantas coisas que servem de exemplo para nós hoje, ele mesmo não conhecendo a noiva de Cristo, mas ele conhecia o próprio Deus, por que ele foi desprezar? Por que ele foi trocar por mulheres profanas que fizeram ele cair? Por que esse homem fez isso? Eu fico me questionando. Porque no capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz para a juventude: vocês façam tudo o que vocês querem, o que está no coração de vocês, façam. Oh, que bom! Ele manda fazer tudo que nosso coração tiver desejo. Faça. Pode fazer. Então eu posso fazer tudo o que eu quero. Ele mandou? Sim. Mas lá no finalzinho ele diz assim: mas um dia Deus te pedirá conta de tudo. Escolha o que tu queres fazer. Mas um dia Deus te pedirá conta de tudo. Mas Senhor, mas eu não podia fazer? Podias, claro que podias. Tu tinhas livre-arbítrio para fazer. Mas Senhor, e é isso, por que é que tu está agora dizendo que eu não vou entrar na glória do céu? Por quê? Eu não podia fazer isso? Podias, claro que tu podia. E por que tu não fez? E por que que tu fez? Porque eu podia. Eu senti que eu podia, mas agora tu vai me dar conta de tudo aqui. Agora tu vai responder para mim por que tu fizesse isso. Por que tu praticasse esse pecado? Por que tu praticasse essa maldade? Por que tu não obedecesse a minha palavra? Porque o teu coração disse que era para fazer, mas eu também escrevi que o coração é enganoso. O coração nos engana. Quando nós somos jovenzinha, quando nós somos jovenzinhos, nós amamos, arrumamos um namorado, a namorada, e amamos de coração. Se for para morar debaixo de uma pedra, tu vai comigo? Vou. Se for para tal coisa, tu vai? Vai. Eu e meu esposo casamos, nós não tinha nada mais do que nada, ninguém tem, era nada mesmo. Enfrentamos a vida, nós dois juntos. Foi muito difícil. Nós amamos com toda a razão, o nosso coração. Nós nos amava de coração. Mas quando a gente vai amadurecendo mais, a gente vai tomando mais razão. A gente vai pensando mais. A gente vai ficando mais prudente. E a gente louva a Deus quando a gente amou de coração e foi correto. A gente pode glorificar a Deus. Senhor, mesmo que eu amasse de coração, e agora eu vejo que aquilo foi muito bom, porque com a minha razão eu só vou ajudar a crescer esse casamento. Assim, irmãos, somos nós, igrejas de Cristo. Somos nós, igreja de Cristo. Por que muitas pessoas voltam atrás no caminhar? Por que muitos voltam atrás? Porque no momento da dificuldade, eles se jogam de coração. Mas daqui a pouquinho começa a raciocinar. Em vez deles raciocinar,
para o bem, com a razão, vê de onde saíram, vê embrulhada que eles estavam, e o Senhor tirou eles dali, botou num lugar alto, sublime, excelente, e eles começam a desistir. Eles não querem amar com a razão também. Não, Senhor, eu estava nessa situação e Tu me tirou dali. Eu tenho que ser grato a Ti. Eu tenho que ser grato a Ti. E a melhor coisa, irmãos, porque o inimigo está lutando tanto nesses últimos dias, que eu sei que todos vocês estão abismados do jeito que ele está lutando, do jeito que ele está trabalhando. Aonde? Qual é a entrada para a nossa mente? Qual é a entrada para o nosso sentimento? São esses olhos, ó. São nossos olhos. Eles são a entrada. O que nós temos? Feliz daquele que não precisa, que ocupa para o trabalho, e ninguém diga que veio do diabo, não, porque Deus disse que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar, e está aí. Só que o inimigo já se aproveitou para usar para o mal também. Quantos que não tem mais tempo para Deus, porque só tem algo diante dos seus olhos? Por quê? Será que a excelência do sangue de Cristo está sobre a tua vida? Será que o fio de escarlate está sobre ti? Meu Deus! Será? Porque se estiver, tu estás protegido. Esses o inimigo não toca, porque ele vê o sangue daquele que teve o maior amor de todos os tempos sobre aquela pessoa. Você se sente amada de Deus? Você se sente amado de Deus? Você se sente? Nós nunca podemos esquecer que existe nós ter temor a Deus, e também tem o temor de Deus na nossa vida. São dois tipos de temor. Se nós olharmos no dicionário, nós não vamos achar, diz o que é temor, não diz o temor, porque ele tem dois significados. A palavra temor, aquele que nós temos para com Deus, não é o medo que diz o dicionário, não é como a pessoa que fica assim com, não posso me expressar agora a palavra que também diz. Ele tem temor a Deus, porque ele não quer entristecer a Deus. Ele não quer magoar a Deus. Por isso que nós temos o temor a Deus, porque nós o amamos. Qual é a moça, ou a irmã, ou o irmão, ou o moço que vai querer trair aquele ou aquela que ele ou ela ama? Diz: o que? Eu vou fazer isso? Que dor que eu vou passar para o coração dele? Que dor que eu vou passar para o coração dela?
Esse é o temor nosso para com o Senhor. Agora, o temor do Senhor para conosco é o princípio de toda sabedoria. De toda sabedoria. Quem é que não quer ser sábio? A Bíblia mesmo diz que o conhecimento vem do homem. Isso nós sabemos. Quer alguém estudar sobre alguma coisa, ele vai lá num colégio, ou outra pessoa ensina para ele, ele fica tendo conhecimento. Agora, quem dá esse conhecimento aos cientistas? Que nunca teve outro que falasse para ele. Vem de Deus. Ele tem temor a Deus. E o temor de Deus vem sobre ele. E lhe dá sabedoria. Glória a Deus. E nós vivemos num mundo tão maligno, que está no maligno, jaz no maligno. Mas nós temos que ter tal sabedoria de Deus, para não errar. E quando errar, correr imediatamente. Eu errei. Me perdoa, Senhor. Porque alguém disser aqui que não erra, que não peca, a Bíblia já chama de mentiroso. Mas nós temos que imediatamente, tem algo dentro de nós que se chama nossa consciência, que Deus colocou ali, que o médico não toca nela. Os melhores psiquiatras não vão poder tocar na nossa consciência, mas ela tem que estar num pontinho exato. Ela não pode ficar queimada, ela não pode ficar cauterizada, porque depois ela não sente mais nada. Ela não nos julga, ela não nos condena, ela só nos diz: fizesse isso, ó, te lembras? Ela não nos julga e nem condena, só faz nós lembrar. Só faz nós lembrar. Será que nós lembramos? E a nossa lembrança, com esse temor de Deus, nós vamos viver com o nosso coração puro, limpo. É coisa, irmãos, que tem horas, eu sei que você, às vezes alguma coisa que acontece, que te entristece, e aquilo fica martelando na tua cabeça. Faz assim, faz assim, faz assim, diz assim. E aquilo vai nos angustiando, e aquela angústia vai fazendo nós ficar indo para longe de Deus. Mas daqui a pouquinho tu te volta, porque a sabedoria de Deus está em ti, o temor de Deus está em ti. E tu diz: Senhor, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, lava a minha mente. Lava a minha mente. Lava a minha mente. Porque eu não sei se os irmãos têm o mesmo pensamento meu, mas se alguém perguntasse para mim: onde é que está a tua alma? Nós temos corpo, alma e espírito. Tem o nosso espírito e o Espírito de Deus que entra no nosso, quando nós demos lugar. Eles se fundem. Mas onde é que está a tua alma? Eu diria, ela está aqui nessa maquinazinha, ó. Ela está aqui. Porque é com ela que eu decido tudo. Ela que me dá as emoções, para o bem ou para o mal. Ela está aqui. É ela que faz o meu espírito pecar se eu der vazão, e também faz e leva o meu corpo a pecar. Porque o nosso corpo é só um envelope, um invólucro que carrega essas duas preciosidades dentro. Ele faz o que é mandado. E sem essa maquinazinha que dizer estica a mão, a minha mão não estica. Tu faz tal coisa, se ele disser, então é o cérebro, é a alma, é o que está ali. Por que tem pessoas que enlouquecem? Por que
que tem pessoas que perdem a razão? Às vezes nem é fisicamente, mas espiritualmente, porque cegou o conhecimento, cegou a razão, a alma ficou cega. E agora ela leva, ela carrega, embora o Espírito grita dentro dela: oh minha alma, oh minha alma, por que tu não fazes assim? Oh minha alma, eu não quero pecar, eu não quero que o Espírito de Deus se retire de dentro que está agarrado no meu, está infundido no meu, eu não quero. Por quê? Por que tu queres fazer, levar o meu corpo para o pecado? Porque é tu que manda ele ir. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu vou terminar por aqui, porque eu já tenho fama de ir longe. Tenho fama de ir longe. Por isso, irmãos, nunca ninguém pense que eu prego. Não pensem que eu prego. Eu não sei pregar. Deus não me deu isso. O que Deus me deu, o pouquinho que Deus me deu, foi a experiência da vida e um pouquinho no ensino. Isso Ele me deu. Então é isso que eu sei fazer. E aí, então, e estudo, tá, o pastor Eliezer lá, tem outros irmãos que são professores, sabem que o estudo requer tempo, tanto para estudar como depois para ensinar. Ele requer tempo. Então eu tenho o costume de ser chamada, que eu vou longe demais. Eu vou parar por aqui, tá? Só uma coisa eu quero pedir, meus irmãos, jovens ou velhos, porque o inimigo não olha idade. Guarde a tua mente, guarde a tua alma, guarde a tua alma, porque o teu corpo não faz nada sem ela mandar. Não faça. Primeiro pergunte para o dono da sabedoria, e diz: o teu temor é a minha sabedoria. Glória a Deus. Tem alguém aqui entre nós hoje que um dia pediu para Deus: Deus, eu estou estudando e eu quero continuar os meus estudos. Uma coisa eu te peço. Eu te peço sabedoria. E Deus deu. Sabe o que acontecia? Quando ela chegava numa determinada aula na faculdade, a professora, o professor falando, ela dizia: meu Deus, isso aí tudo eu já sei. Isso aí tudo eu já sei. Estou aqui sentada porque eu tenho que cumprir meu tempo. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, entrou. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a pedir sempre a Deus: dai-me sabedoria. Foi o que Salomão pediu um dia: Senhor, eu quero sabedoria para saber entrar e sair do meio deste povo. Quem era o povo? Era Israel de Deus. Aqui é a igreja do Deus vivo. Como é que nós entramos e como é que nós saímos? Como é que nós andamos pela rua? Como é que nós andamos no trabalho? Como é que nós andamos em todos os lugares? Vou só uns 2 minutinhos. Eu me alegrei muito. O dia que nós estávamos aqui num culto de sábado à noite, foi apresentado aqui as pessoas que iam se batizar no outro dia. E entre eles foi, até eu estou vendo ele ali agora, foi apresentado esse moço, que agora esqueci o nome dele. Ele era um jogador, e foi dito aqui. E ele não ia bem na carreira dele como os outros companheiros dele iam, não é isso que o irmão falou? Não ia assim tão alto, não voava alto. Ele queria voar alto. Mas ele fazia uns 2 anos que ele já frequentava aqui a casa de Deus.
E quando chegou naqueles dias da decisão dele, parece que foi lá do Japão, né? Foi do Japão? Na África? Ofereceram uma fábula para ele. Agora estava ele no vale da decisão. Senhor, dai-me sabedoria. Vou te servir para ter a vida eterna, ou vou gozar, desfrutar por um espaço de anos só a vida aqui? Eu sei que quando ele saiu, eu estava ali, cumprimentei ele não deve se lembrar disso. E eu ainda disse: meu filho, fique firme na tua decisão, que é a melhor decisão que tu fizesse, uma decisão por excelência, não se vende, não se troca, é a salvação eterna. Que o Senhor nos ajude. Vamos se levantar então e vamos fazer uma oração.